Tiago fala que existe a sabedoria da terra, que é humana, que é diabólica até mesmo, e ele faz um contraste com a sabedoria do alto, né? Então, a filosofia não é um mal em si. O que nós rechaçamos é a filosofia, o filosofar, ou todo tipo de saber que é contrário ao que está escrito na palavra de Deus. Os irmãos entenderam essa parte? Amém, meus irmãos? Vamos então para a nossa lição. Encontre aí Cristo entre os filósofos. Veja, esse ambiente não foi rejeitado por Jesus, não foi rejeitado pelo apóstolo Paulo, e ele pode ser rejeitado por nós? Claro que não, irmãos. A lógica, né? Eu já induzi você a concluir com verdade. Se Deus não rejeita, se o missionário exemplo, modelo, não rejeita, nós vamos dizer assim, não, lá não, não. Meu negócio é só periferia, a obra de Deus é só periferia. Eu posso fazer isso, irmão? Claro que não. São almas também, não são? Os que estão em cima, os intelectuais, os sábios, os entendidos deste mundo, também são almas. E precisam de Deus tanto quanto aqueles que estão vivendo às margens da sociedade. No tráfico, na prostituição, na rua, os mendigos. Aquele, tanto quanto este, precisa de Jesus e do Evangelho. E nós precisamos ter o preparo, a visão, para também lá anunciarmos o Evangelho. Para Cristo chegar lá, ele precisa usar o veículo chamado igreja, né? Ele quer chegar, mas se nós não queremos entrar, aí o negócio complica, irmãos. Não é que Deus não possa fazer, mas ele estabeleceu que o meio dele alcançar os povos, as almas, é pela sua igreja. Ele estabeleceu assim, e ele vela pela sua palavra. Ele quer usar-nos no propósito. Então, se nós não quisermos, seja porque pensamos que eles não precisam, seja porque nós fizemos uma acepção de pessoas, nós escolhemos a quem pregar, nós dizemos assim, não, a alma que eu tenho que pregar é essa aqui é a verdadeira alma. Quem disse, irmão? Que negócio é esse, irmão? Que verdadeira alma para pregar? Todos aqueles que não confessaram Cristo como seu Senhor são criaturas, não são filhos de Deus e precisam de Jesus para serem salvos. E nós precisamos pregar a eles, a estes e aqueles também. Amém, irmãos? Amém? Então essa aula ela vai trabalhar isso, para que a gente amadureça, né? Para que a gente não se torne pessoas ignorantes quanto à missão, ignorantes quanto à evangelização, e possamos agir corretamente no nosso trabalho, na obra de Deus. Contra a lição 5, então, vamos começar pelo nosso texto áureo. Vou pedir aqui ao nosso pastor Emanuel, por gentileza, faça a leitura, pastor, do texto áureo da lição. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Glória a Deus. A verdade prática desta semana, pastor Dorvalino. A obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Amém. Nosso presbítero William, quais são os objetivos da lição dessa semana? Número 1. Levar o aluno a compreender a idolatria em Atenas. Objetivo 2. Analisar os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho. Objetivo 3. Aplicar o discurso do apóstolo Paulo no Areópago à vida cristã. A nossa lição está baseada em Atos 17, versículos 15 a 20 e do 30 ao 32. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas,
o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Amém. Quantos podem dar glória a Deus pela palavra? Irmãos, cada lição nós temos tido o privilégio de estudar um dos capítulos do livro de Atos. Na semana passada tivemos boa lição sobre Atos 16 e na outra passada, Atos 15. E dando continuidade, estamos hoje em Atos 17. Nós vamos estudar boa parte deste capítulo, não todo, né? Os irmãos vão perceber que os versículos iniciais nos narram também mais experiências ali de Paulo. Ele passa por algumas cidades e também em Bereia, e eu citei os bereanos daqui a pouco. Vale a pena você estudar sobre os bereanos e desenvolver a cultura bereana também. Os bereanos, eles são registrados aqui como nobres na Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo. O escritor os coloca como nobres. E o que eles faziam para adquirir essa nobreza? Eles simplesmente examinavam tudo que Paulo falava à luz da Escritura. É isso. Quer ser nobre? Examina tudo. Então, para ser nobre, não pode engolir de tudo, aceitar tudo. Tem que saber discernir e comparar com a Escritura para que você não acabe se contaminando ali com um falso ensino, uma falsa pregação. E o Espírito registrou isso, irmãos, essa atitude deles. Paulo pregando e eles lá. Deixa eu ver se o que o Paulo está pregando lá é o que está escrito aqui. Assim que eles faziam, irmãos. E foi registrado isso como algo de valor. Algo de valor. Se é hoje, e ó, os críticos aí, ó, os críticos, ó, tentando achar defeito no pregador, né? Tentando achar defeito. E aí bate, né? Nos bereanos da atualidade. Mas a Bíblia Sagrada, ela favorece esse tipo de atitude. Então, seja um bereano. Quem é que não vai gostar que você seja como os bereanos? Quem quer falar alguma mentira, né? Quem quer enganar você. Hoje tem aquele pregador que diz assim: fecha a Bíblia, não é para ficar vendo Bíblia não. Por quê, meu filho? Por quê? Qual é o problema de ficar com a Bíblia aberta? Hã? O que tu vai pregar, o que tu vai ensinar está na Bíblia, não está? Eu não tenho problema nenhum. Deixa eu ficar com a minha Bíblia aberta, né? Mas eles se incomodam com gente com Bíblia aberta. Por quê? Essa pergunta eu quero deixar. Por quê? Se vai pregar a Bíblia, pode ficar com a Bíblia aberta, né? Não tem problema nenhum. A não ser que o que eu quero pregar e falar é uma coisa que eu, não está na Bíblia, eu quero. Em nome de Jesus, seja um bereano, seja alguém que examina as Escrituras, para que você saiba identificar aquilo que você pode deixar entrar para dentro do teu ser e aquilo que você precisa rejeitar. É que nem comer peixe, né? Você tem que saber tirar o espinho, senão vai ter problema depois. Essa lição, irmãos, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico, contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Atenas, olha,
Atenas é um lugar tomado de deuses. Tomado de deuses. Existe toda uma mitologia grega em torno o panteão de Atenas. Quem nunca ouviu falar de Zeus, Afrodite, né? Esses deuses e semideuses que fazem parte da mitologia grega. Nós temos aqui uma cultura que está mergulhada em superstição. Mergulhada em superstição. Então, esse é o primeiro tópico, nós vamos ver esse contexto de Atenas. No segundo tópico, nós vamos ver as mentes que doutrinavam a cidade e que eram com certeza responsáveis também por aquele contexto, né? O que doutrina a mente é aquele que estabelece o padrão ético local. O que é o padrão ético? O que é certo e o que é errado. Então, o que é feito lá, permitido lá, é o fruto daquilo que aqueles habitantes lá entenderam por certo. E isso foi construído a partir daqueles que estabeleceram e ensinaram os moldes do que é certo e errado. Então, o ensinador, ele tem uma grande responsabilidade, assim como nós que ministramos aulas aos irmãos da palavra de Deus e exercemos uma função de liderança, os pastores e obreiros têm uma grande responsabilidade sobre a igreja. É por isso que a gente fala assim que a igreja ela acaba a se tornar um reflexo da sua liderança, né? Porque é o ensino que passa, que transmite, que vai formando o padrão ético local. Já pensou se nós fomos crentes para derreter, irmãos? Daqueles assim para derreter, né? O padrão ético que vai ser formado naquele ambiente, você consegue imaginar isso, né? Aquele crente é aquele mais louco, o adorador, que ora, jejua, que ama a Bíblia, que é temente a Deus. O que a gente vai gerar? Que padrão ético a gente vai gerar? Está entendendo, irmãos? A igreja, ela vive uma realidade que foi construída a partir do ensino. Por isso, lá no livro do profeta Oséias, o Senhor disse assim: o meu povo, ele foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E aí o Senhor dirige a palavra para os sacerdotes. Porque tu, ó sacerdote, rejeitaste a minha lei, o meu conhecimento, também eu te rejeitarei. O que Deus estava falando lá, irmãos? Que aqueles que eram responsáveis por fazer, não estavam fazendo. Aqueles que eram responsáveis por ensinar e formar o padrão ético, não estavam formando. E o povo inteiro foi destruído por conta deles. De quem? Da liderança, dos sacerdotes. Está entendendo, irmãos? É por isso que esse negócio aqui nos traz grande responsabilidade. Então, no segundo tópico, nós vamos falar dos filósofos epicureus e estoicos que estavam ali em Atenas e formavam a ética local. E no terceiro tópico, o discurso de Paulo no Areópago. Deixa eu abrir um parênteses aqui só para descontrair um pouco. Vocês estão meio tensos hoje, eu não estou gostando, estão muito tensos, muito tensos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você pregaria lá? Só tem filósofo lá, só filósofo. Você imagina assim, não, lá é só intelectual, né? E não é os bons ainda, não é o intelectual do bem. Não é o crente. Imagina, é só aquele, olha, está todo atravessado, uma filosofia toda atravessada, é metida, sabe tudo e não sabe nada. Só para a gente refletir, você pregaria lá? Né? Você iria levar o evangelho lá? É bem provável que muitos de nós, sejamos sinceros, diríamos assim, não, lá eu não vou perder meu tempo indo lá. Não é assim, mano? Sejamos sinceros. Mas o evangelho, oh, aleluia, chegou lá também. Oh, glória a Deus, que Paulo tinha uma visão ampla. Paulo tinha uma visão não só
que nem aquela visão do cavalo, sabe? Mas ele conseguia enxergar a obra de Deus como um todo, o reino de Deus como um todo. E ele via aquelas pessoas como um terreno que precisava receber a semente do evangelho. Se vai rejeitar, se vai deixar que o diabo tire do seu coração, se não vai se converter, isso são eles e Deus. Mas que eu vou entrar lá e eu vou lançar semente, eu vou. Oh, glória! Aleluia, bendito seja Deus. Então vamos lá. Subtópico 1, Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Paulo passou de um local para o outro, chegou em Atenas. Em Atenas, ele vê que o negócio é cabeludo e ele pede ajuda dos seus companheiros missionários. E o versículo que nós fizemos menção diz que Paulo, ele está aguardando a chegada dos missionários, né? Versículo 16, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, eu destaco aqui esse esperar, porque não é o esperar como quem espera numa fila e não aproveita o tempo de espera, sabe, aquela espera impaciente, aquela espera obrigatória, aquela espera sem propósito. Não. Nesse tempo de espera, Paulo está observando. E Paulo está refletindo sobre aquela cidade. Ele não espera como alguém que está perdendo tempo apenas, e o tempo está passando e não tem proveito nenhum no tempo que passou. Não. Ele está analisando formas, meios, maneiras de poder naquele local gerar uma influência com o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ver essa observação de Paulo, versículo de número 16 ainda. Enquanto Paulo os esperava, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Por isso que diz aqui o nosso subtópico, Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Veja, ao passo que tinha muita racionalização, muito saber humano, o QI elevadíssimo, a intelectualidade nas alturas, espiritualmente falando, em contrapartida, O que isso nos ensina de início? Nos ensina que nível intelectual não significa clareza espiritual. Por isso que vai ter pessoas que são doutores e doutoras, que espiritualmente falando, não sabem exatamente nada. Vai saber falar, vai saber gesticular, passou por faculdade A, B, C, D, E, F, G. Mas espiritualmente são como crianças, que não conseguem enxergar um palmo na frente dos seus olhos. Então, nível intelectual não tem nada a ver com nível espiritual. É possível alguém ignorante dos padrões do saber ter mais espiritualidade do que alguém entendido. É para você dar glória agora, né? É possível isso. Alguém que nunca entrou numa sala de aula, seja na ciência secular, ou seja na ciência, a teologia e tudo mais, ter mais nível espiritual do que alguém que viveu a vida inteira ali e virou um cabeção. É possível. Porque espiritualidade não está relacionada à intelectualidade. Atenas é uma prova disso. Lá estava a cidade mais culta do mundo. Atenas. Onde os maiores filósofos surgiram, como, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles. Quem já ouviu falar desses camaradas aí? Né? São pessoas que entraram para a história do saber, né? Com as suas palavras. Existem frases que nós citamos, às vezes, no dia a dia, e nós nem sabemos quem foi que primeiro as cunhou. E que, quando você faz uma rápida pesquisa, você vê, foi o Sócrates.
foi o Aristóteles, né? A gente cita hoje, né? E garganteamos por aí, e quem citou primeiro foi esses filósofos, né? Nós reproduzimos e nem sabemos quem foi que primeiro as cunhou. Então, Atenas, irmãos, foi esse berço. Atenas também destacava-se pela arte, pela poesia e pela filosofia. Então, lá estavam aqueles que amavam, que eram amigos do saber. Amigos do saber. Havia ali uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. Alguns estudiosos afirmam que em Atenas havia aproximadamente 30 mil deuses. Você consegue imaginar isso, irmão? 30 mil deuses. Lá onde era o centro filosófico do mundo, o centro da intelectualidade do mundo, havia 30 mil deuses. Era templo, altar e estátua para todo lugar. Aonde você entrava numa rua, é mais ou menos, eu acho que até mais do que menos. Mais do que nós vemos congregações hoje, irmãos. Hoje, um tempo atrás, fiz uma pesquisa, tinha mais de 2.000 denominações no Brasil. Denominações. Cada denominação tem as suas igrejas, né? Suas filiais. Umas têm 100, 200 igrejas, né? Filiais. Então você imagina, era mais ou menos o que tem de denominação igreja hoje no Brasil. Pastor Tiago, quantas tem lá no Arco-Íris, lá na região? Tem bastante igreja lá, pastor? Se passa numa rua assim, pastor Emanuel, como é que é lá no Figueirinha? Tem. Aqui em Capão não, né, pastor Evalino? Não tem, né? Não tem nenhuma, né? A gente passa numa rua, tem 5, 6 igrejas numa rua, às vezes é do ladinho, né? Do ladinho. Agora lá em Atenas, era altares para tudo quanto é lado, estátua de tudo quanto é Deus, para tudo quanto é lado. Esse era o contexto da cidade. Então, muito saber, também financeiramente, economicamente estável, mas mergulhados no pecado da idolatria. E o versículo de número 16 diz que Paulo, quando estava lá esperando os missionários, ele começou a observar, ele viu. Diga assim, ó, Paulo viu. Paulo viu. E quando Paulo viu, irmãos, a Bíblia registra que, em primeiro lugar, ele se entristeceu. Em segundo lugar, a Bíblia registra que ele se comoveu no espírito. Eu pergunto, é possível alguém ver uma situação espiritual tão caótica e ficar bem, e ficar à vontade, e ficar inerte, e não sentir empatia? É possível? É possível. Alguém que não tenha o Espírito de Deus. Porque alguém que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, não consegue ficar tudo ok quando vê uma cidade inteira mergulhada em tamanha idolatria e pecado. O homem de Deus, ele se perturba quando vê essas coisas. A mulher de Deus, ela se perturba quando vê essas coisas. Eu poderia aplicar aqui, pegar um gancho, mas eu não quero me deter muito, é só para nós pensar. Porque eu anotei aqui e você pensa e reflete. Algumas vezes, aqueles que são de Deus, marcados por Deus, são propriedade de Deus, que têm comunhão com Deus, se entristecem também. Não em Atenas. Às vezes é dentro da igreja, irmão. Com aquilo que eles veem. Com aquilo que eles observam. Está acontecendo com você isso? Ouça essa palavra. Isso é um sinal de que você está vivendo em comunhão com Deus. Amém. Você vê o erro, você vê o pecado, você vê como a coisa está indo, você vê o problema, e isso te perturba no espírito. Isso é porque você tem comunhão com Deus. Paulo está vendo Atenas, e o texto diz que ele se entristece. Ele se comove no seu espírito. Subtópico 2.
o início da evangelização na sinagoga. Atos 17 e 17, a parte A. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus. Onde é que Paulo entrou primeiro? Na sinagoga dos judeus. Ele achou um grupo de judeus que estava lá em Atenas, uma sinagoga, e ele foi primeiro lá. Foi lá que ele anunciou primeiro o evangelho. O que Paulo tem em mente, irmãos? O judeu, ele no mínimo não confessa a Cristo, ainda não crê em Cristo, tudo bem. Só que o judeu, ele crê em Moisés, no Antigo Testamento, na palavra dos profetas, na palavra registrada do Antigo Testamento. Então Paulo pensa assim, se eu começar com eles, eu posso provar para eles, está escrito lá, ó, quando Jesus fala para os religiosos, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Ele diz assim, ó, vocês examinam a Escritura por quê? Porque vocês têm na Escritura, vocês pensam assim, que a Escritura é o fundamento da vida eterna. E aí Jesus diz assim, e as Escrituras testificam de mim. Mas eles não criam em Jesus. Paulo pensa assim, eles já têm a Escritura do Antigo Testamento. Se eu provar que Jesus Cristo é o Messias, que foi anunciado no Antigo Testamento, eu posso alcançá-los e eles podem se tornar meus aliados aqui. E juntamente comigo, nesta grande lavoura, eles podem me ajudar a ganhar estas almas. Por isso Paulo entra primeiro na sinagoga, na esperança de ganhar alguém e dali extrair alguns obreiros para aquela grande labuta. Aí o versículo da palavra de Deus diz que ele disputava na sinagoga. Está aí na sua Bíblia? Tem outras traduções que trazem a NAA, a EC, que é da Bíblia Thompson também, traz uma expressão diferente. Alguém tem uma expressão diferente para esse disputava aí na sua Bíblia? Só para a gente abranger mais. Versículo 17. De sorte que disputava. Alguém tem outra expressão para essa palavra disputava aí? Discutia. Alguém tem mais outra? Disputava também? A corrigida, as Almeida, quase todas dissertava. Essa aí ficou mais próxima do original. Quem tem mais alguma? Quando eu falo disputar, irmão, o que você lembra? Disputar. Uma disputa, né? E uma luta, uma guerra, né? Uma coisa mais carnal também, né? Uma coisa mais hostil. Só que não é este sentido aqui que a palavra no original traz. Por isso, dissertar ficou mais próximo do original, essa tradução. Alguém tem alguma outra aí? Arrasou, essa aí sim, arrasou, né? Trouxe a razão, argumentou com a razão, né? Isso aí também é muito boa. Porque, de fato, o que Paulo vai fazer ali não é chegar ali e vamos, seus hereges, seus pecadores. Não, irmão, né? Uma disputa, eu estou certo, vocês estão errados. Não. Paulo chega como que para uma conversa, onde ele vai expor argumentos para tentar persuadi-los à fé em Cristo Jesus. Esta palavra disputava, ela é traduzida do grego dielegeto, que é a palavra pela qual surge, vamos ver se você lembra, a palavra diálogo, né? Já mudou completamente, né? Diálogo para disputa. Estavam na igreja disputando, estavam na igreja dialogando. Mudou ou não mudou? Se você ouvir assim, eu cheguei lá na igreja, os obreiros estavam tudo disputando, o que você pensa? Era uma carnalidade só, uma briga, né? Meu Deus, estavam puxando o cabelo do outro. Quem tinha cabelo, né? Estavam disputando. Mas quando você chega assim, não, eu estava lá na igreja dialogando. O que você vê? Estavam conversando. Estavam argumentando. Estavam numa conversa amigável. Então, Paulo, o que eu quero deixar claro aos irmãos,
é que a abordagem de Paulo não foi uma abordagem hostil entre os judeus. Ele não chegou bancando para mostrar que ele tinha razão. Não. Ele chegou com sabedoria. Aleluia. Ele tem razão. Ele está certo. Mas muitas vezes, na ânsia de defender que estamos certos, deixamos de estar certos. Pela nossa forma, pelo nosso método, pela nossa motivação, perdemos a nossa razão. Aprendamos com Paulo. Dispute como quem, não dispute como quem quer brigar, mas dispute como alguém, dialogue no caso, né? Estou pegando a palavra, dispute como alguém que quer ensinar a verdade de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Bom, eu destaco aqui também, Paulo, irmão, a atitude dele inconformada. Você percebe que ele está inconformado? Ele viu, se entristeceu, se comoveu. E aí o que ele fez? Cruzou os seus braços. Vou só orar. Deus. Foi isso que ele fez? Não. Entrou na sinagoga e começou a pregar. E começou a falar. E começou a argumentar. Ou seja, isso mostra a atitude de um homem inconformado. Eu estou vendo o problema, mas eu vejo o problema, falo do problema, critico o problema, mas não faço nada para tentar resolver o problema, é melhor que eu fique quieto. Aí eu só coloco uma lenha na fogueira. Mas Paulo, ele mostra uma inconformação. Ele toma uma atitude, ele toma uma posição, ele entra na sinagoga, ele começa a falar, ele começa a tentar dialogar, ele começa a tentar ajudar, ele começa a se mover para trazer a solução para aquele problema. Aleluia. Recebe isso aqui em nome de Jesus, mais do que observar o problema. Se mova para solucioná-los. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A sinagoga foi um ambiente estratégico que ele usou inicialmente. Mas ele ficou só na sinagoga, irmãos? Não, né? O subtópico 3 diz: a proclamação do evangelho na ágora. Além da sinagoga, Paulo levou o evangelho à ágora. O que é a ágora? A ágora era a praça pública de Atenas. O centro cultural de debate, de pequenas causas, como você imagina, de fechamento de negócio. Ali eles negociavam, ali eles acertavam, ali eles julgavam pequenas causas, ali eles filosofavam, ali eles debatiam. Não era uma praça como a nossa, irmãos. Você vai lá, toma o teu chimarrão, não fala com ninguém, te levanta e vai embora. É só um descanso. Não. A praça pública de Atenas era um ambiente de concentração da vida social, econômica, jurídica de toda a cidade. Ali e o Paulo teve, eu prego na sinagoga, mas também prego na ágora, na praça pública. Olha que tremendo. Sinagoga e praça pública. Repita comigo. Sinagoga e praça pública. É evangelho entrando na sinagoga e evangelho entrando também aonde? Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, o evangelho pertence ao mundo e não aos templos. Precisamos ampliar a nossa visão quanto a isso. Ampliar. O evangelho, ele quebra as barreiras, ele quebra as fronteiras, ele derruba as estacas, ele destrói as cercas, ele vai além das fronteiras. Ele precisa ser algo assim para que cumpra o plano de Deus. Toda restrição que nós colocamos ao evangelho é uma atitude nossa que impede o agir perfeito da vontade de Deus. A acepção que fizemos, a cerca que colocamos, não, lá não, aqui não, essa pessoa não, essa classe social não, somente esses daqui, ou somente aqueles dali. Toda a cerca que nós construímos, nós estamos agindo contra o plano perfeito de Deus para o evangelho. Nós estamos tentando acorrentar o evangelho, que pertence ao mundo e não somente aos templos. Que Deus trabalhe em nós nesta manhã.
Nos liberte de toda religiosidade, de todo comodismo, para que possamos cumprir a nossa missão dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É em Jerusalém, como em, simultaneamente, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Aleluia. É fazer a obra em Jerusalém, Atos capítulo 1, versículo 8, mas também na Judéia, mas também em Samaria e até os confins da terra. É simultaneamente. É fazer lá sem deixar cá. É fazer cá sem deixar lá. Isso aqui é profundo, irmãos. Não é que um membro da igreja, ele vai atacar em tudo quanto é lado. Cada um tem uma chamada, uma função e um propósito. Se um membro individualmente quiser atacar em tudo quanto é lado, ele não vai conseguir atingir o nível de excelência naquilo que ele faz. Porque ele ataca em tudo quanto é lado. Ele não se dedica, não se aplica a fazer algo com excelência. Então ele vai fazer de tudo, e no de tudo que ele faz, em tudo que ele ataca, ele vai fazer de tudo, só que não com excelência. Vai lhe faltar essa excelência no seu fazer. Nós precisamos entender para o que fomos chamados, o propósito da nossa chamada, a vontade perfeita de Deus, e entendendo nos aplicar nela para fazermos assim no corpo de Cristo com excelência. Então o que eu estou dizendo aqui, irmãos, eu vou usar um argumento para os irmãos conscientizar-se de que o que eu estou falando é a verdade. A Bíblia diz que devemos fazer em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu pergunto, é possível um membro de Jerusalém que ouviu essa palavra, cumprir sozinho essa palavra, essa ordem de Cristo? Ele sozinho fazer em Jerusalém, ele sozinho ao mesmo tempo em Samaria, ele sozinho ao mesmo tempo a Judéia, ele sozinho nos confins da terra. É possível, irmão? Não é possível. Então essa ordem, ela repousa sobre a igreja como um todo. O que nós temos que entender quando eu falo assim, ó, evangelho na sinagoga, evangelho na praça, é que a igreja, como organização, ela precisa estar alinhada nesta revelação. Ela deve ter na sua base, nos seus fundamentos, trabalhos locais e trabalhos externos, dentro e fora, na sinagoga e na praça. Irmãos, entenderam isso? Amém. Que se refere à organização como um todo, né? Por isso, irmãos, que a gente não pode ser tão levianos a ponto de chegar assim, irmão, tem que fazer o que eu faço. Irmão, você sabe a chamada dele? A chamada dela? Né? Então, a gente tem que ter uma maturidade quanto a isso, irmãos. Maturidade quanto a isso. Tem pessoas que Deus dá para trabalhar em Jerusalém e formar os crentes que vão sair de Jerusalém. Né? E tem aqueles que Deus leva para Jerusalém para aprender e eles vão sair e vão fazer. E a igreja como um todo está organizada cumprindo esse plano, dentro e fora. Dentro e fora. Amém? Nós entenderam? Pode falar, pastor. Uma grande dificuldade nessa área, porque se eu faço determinada coisa que eu fazer, eu falo mal Isso, eu critico o outro, né? de que eu nem sei se tem chamada para fazer o que eu faço. Exatamente. Então cada um saiba o que Deus chamou para fazer, É isso aí. para que o reino de Deus seja beneficiado por isso, né? Não deve ter atritos de, minha área é essa, Exato. o fulano não faz, o fulano não é de Deus, É. o fulano não tem obra de Deus, né? Cada um entendendo algo. O valor de cada um no corpo de Cristo. Muito bem colocado. Outro exemplo bem bizarro que me veio à mente aqui. A mão. A mão tem uma função, né? A mão, ela pega as coisas, ela toca nas coisas. Já pensou se o coração tentar fazer o trabalho da mão, sair para fora e querer tocar nas coisas? O que vai acontecer, irmão? Vai dar problema, né, no corpo, né? Se o coração tentar sair para fora, eu quero tocar que nem a mão. A função dele é bombear sangue lá dentro, né? Ele tem a sua função que é vital para o corpo, né? Se ele parar de fazer, o corpo inteiro morre. Mas assim, não, eu quero ser mão, eu quero ir para fora. E aí ele vai abrir mão da sua função vital, essencial, para fazer uma função secundária, que ele não foi chamado para fazer. O corpo inteiro vai padecer por causa disso. Né? E não adianta a mão querer entrar no lugar do coração também, que não vai dar certo. Irmão. Não adianta, irmão. Você só entender o que a gente é no corpo
e aprender a se amar e no amar se respeitar, tá bom? Então aqui a palavra-chave é a palavra equilíbrio. Diga equilíbrio. Nem só dentro e nem só fora. Nem só dentro e nem só fora. Tópico 2. Os filósofos epicureus e estoicos. Eu fiz algumas anotações, irmãos, sobre estes filósofos e eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Vamos a estes filósofos. Estes dois grupos, duas correntes filosóficas, os epicureus e os estoicos, eles formavam as principais correntes filosóficas da época. Então nós estamos falando aqui da base da filosofia da época de Paulo em Atenas. Eram essas duas correntes, essas duas escolas. Quem eram os epicureus? Em primeiro lugar, eram seguidores de Epicuro, ou Epicuro, né, que viveu 300 anos antes de Cristo. Então, houve um homem que era o mentor, veja a influência, ele já morreu, mas o discípulo ficou, e o que ele falou continuou sendo propagado. Quando eu pensei sobre isso, estudando essa lição, eu senti uma alegria, irmãos. Porque olha aqui, pastor Emanuel, os professores, ensinadores, pregadores, olha que lindo. A gente ensina, a gente morre, mas o nosso ensino, ele permanece no coração das pessoas. E elas vão continuar propagando isso para mais alguém, né? Claro que, tomara que não, né? Não tenha nenhum filósofo, nem os epicureus que seguiam Epicuro. Tomara que não tenha nenhum filósofo clesiano, clesiuro, nada desse sentido, né? Porque a gente ensina levando as pessoas a Cristo e não atraindo a nós mesmos. Mas a gente deixa um legado. Ficou, né? Vai que pega, né? Eu sou clesiuro, sangue de Jesus tem poder, né? Clesiano, sangue de Jesus tem poder, né? Que não pegue, né? Que não pegue, né? Seja de Cristo, né? Mas a gente deixa um legado, esse é o ponto. A gente, com o que a gente fala, ensina, a gente deixa uma marca no coração das pessoas, né? Essa marca, ela pode ser boa e essa marca, ela pode ser ruim. No caso de Epicuro, que foi o mentor dos epicureus, filósofos, essa marca não foi legal. Vejamos mais alguns pontos aqui. Epicuro ensinou que o prazer era o bem supremo. Ensinou a vida sem dor e sem sofrimento. Claro que isso, irmãos, isso não é o evangelho. Eu estou falando aqui do pensamento e das bases filosóficas deste filósofo. O prazer é o bem supremo? Será que se eu estou sofrendo, é porque eu estou muito mal? Isso significa que eu estou fora do plano de Deus? Será que eu não consigo ficar satisfeito? Eu não consigo, por causa da dor que eu sinto? Será que eles estão certos na sua maneira de pensar? Ou o evangelho nos ensina algo completamente diferente? E eu digo aos irmãos, o evangelho nos ensina algo completamente diferente. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele certa feita diz assim, eu sinto prazer nas aflições. Isso contrariava completamente a filosofia de Epicuro, porque o bem supremo é o prazer que se obtém numa vida sem dor e sem sofrimento. Aí Paulo diz assim, eu tenho prazer no sofrimento, na aflição. Só para os irmãos ir pensando. O que mais? Terceiro lugar, ele não era ateu, mas não cria num Deus presente e imanente. Não é que Deus não existe para esses filósofos. Só que se Deus existe, é lá no Japão. Era mais ou menos assim. Era muito distante, né? Não se envolve com nada daqui. Quem ora aqui não tem a resposta dele, porque se existe, pode ser que não exista, mas se existe, eles não eram de todo ateus. Se existe, é lá em Bagdá, lá na Arábia, né? Ele não interfere aqui, ele não tem a sua providência no nosso dia a dia. Agora o Evangelho nos ensina que nós oramos, nós temos livramentos, nós temos respostas, que o nosso Deus é presente.
O Salmo 46, se não me falha a memória, diz que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. A gente tem uma visão contrária à filosofia de Epicuro. Quarto lugar, era materialista. Para ele não existe criador e nem propósito divino na criação. Então, como é que surgiu tudo? Como é que surgiu tudo na filosofia dos epicureus? Surgiu da matéria. Da matéria. Nada existe além da matéria. Nada existe além da matéria. Então não tem um criador. Aqui estava a semente do que futuramente seria chamado de darwinismo. Quem já estudou sobre Darwin? Né? As teorias de Darwin. Sobre a história do mundo, sobre a evolução da espécie. Quem já estudou sobre isso lá na escola de ciências, né? Aqui, irmão, você pensa que o Darwin inventou a roda? Não. Antes de Cristo, Epicuro, com a sua filosofia materialista, já estava lançando ali as bases que futuramente seria desenvolvida por Charles Darwin. Então vejamos. Então não tem, depois que acabou a matéria, até a alma ele entendia que era material. Nós entendemos que a alma ela é imaterial. Ela não tem um corpo físico assim. Eles entendiam que a alma e o corpo eram uma mesma coisa. Então, quando a pessoa viesse a morrer, acabou. A morte era o fim. A morte zerou. Por isso, eles tinham na sua vida uma justificativa para viver buscando satisfazer os desejos da sua carne, do seu ego. Né? Por quê? Porque é tudo matéria. Depois que morrer, acabou tudo. Então, vamos viver a vida. Vamos usufruir. Ô, irmãos, eu estou falando aqui dos filósofos epicureus. Mas você vê que tem um germezinho hoje em dia também, parecido. Você vê, irmãos? Adaptações um pouco mais modernizadas das filosofias deles. Tem pessoas que pensam que não, só se vive uma vez. Já ouviu alguém falar isso aí? Hã? Eu vou curtir a vida, amanhã pertence a Deus, ainda falam coisas assim. Não planeja nada, não pensa no futuro, não pensa na eternidade. É o aqui e o agora. Isso é filosofia materialista. Você que tem filósofo na igreja, irmão? E dos ruins ainda, né? E dos ruins. Os bons são muito bem-vindos, mas tem dos ruins. Veja. Quinto lugar, ensinava que a morte... aqui eu já falei, né? Que a morte é o fim de tudo, mas um detalhe aqui importante. Para eles não existe o céu. Se a matéria tudo é matéria, né? Então não tem céu, não tem inferno, não tem um Deus que vai te julgar depois dessa vida. Como é que uma pessoa que pensa assim, não tem céu, não tem inferno, não tem um Deus que vai te julgar, viverá a sua vida hoje? Como, irmão? Como? Imagine. Não existe juízo, ninguém vai me julgar, não existe inferno, não tem problema, então eu posso viver do jeito que eu quiser e vai dar tudo certo depois. A maioria das pessoas vivem com essa filosofia. É melhor acreditar que não existe um inferno. É melhor acreditar que não existe um juiz, um Deus que vai examinar as ações, as palavras, as atitudes. É melhor. Aí eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, eu satisfaço os meus desejos, por mais terríveis que eles sejam. E está tudo certo. Assim viviam aqueles que seguiam a filosofia de Epicuro. Deixa eu falar um pouco sobre os estoicos. Os estoicos eram seguidores de Zeno. Eram panteístas. O que é o panteísmo, irmãos? Deus está em tudo. Tudo é Deus. Deus é tudo. Então, a natureza, o mundo, o universo. Hoje tem uma gíria assim, né? O universo prepara tudo. O universo trouxe a resposta. Ou o karma, né? O karma. Você fez o mal aqui, ó o karma. Aí você recebe a recompensa ali na frente. O universo vai devolver para você. A natureza é Deus. Né? Tem gente que vai lá se conectar com os chakras, né? No meio da floresta. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Você já ouviu um vídeo de uma mulher que colocava a mão na árvore para pegar energia, não sei do que. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Vai dobrar o joelho e orar. Aí você vai ver o que é energia, né, Manuel?
Vai fazer um jejum. Fecha essa boca, para de comer. Aí você vai ver o que é ser energizado pelo Deus enérgico, chamado Senhor Jeová. Tocar em árvore. Palhaçada, irmão. Não, a mãe natureza. Deus é tudo, Deus é a natureza, Deus é universo, Deus é... Ou seja, tudo é Deus. Né? Dependendo da situação, né? Você chutou uma pedra, e aí chutou a pedra, passou um carro na frente, você ia ser atropelado se não chutasse a pedra. E aí, porque você chutou a pedra, você teve um atraso no teu movimento, o carro passou, você não foi atropelado, você disse que a pedra é Deus. Porque ela te libertou, ela te livrou. E aí, você já logo constrói um altar para a pedra. Irmãos, a Índia hoje é tomada pelo panteísmo. Tudo é Deus, o macaco é Deus, a vaca é Deus. Os casais, os jovens que se casam, tem uma cerimônia bem interessante lá. Eles se casam, vão para sua casa, mas antes deles habitarem lá, eles colocam Deus dentro da casa. Diga glória a Deus aí. A ideia é boa, né? Colocar Deus dentro da casa. Só que como é que eles fazem? Eles colocam uma vaca lá dentro da casa. Por 3 dias. Para ela defecar, fazer xixi, em todas as peças, para a casa ser abençoada. E aí só depois eles entram e moram. Você está vendo, irmão, que uma crença errada, uma filosofia de vida errada, pode levar a pessoa a extremos terríveis. Você está entendendo isso? Uma doutrinação que ela recebe equivocada pode mudar completamente a forma como ela vive. Por isso que Paulo combate as vãs filosofias. Filosofias inúteis, sem proveito. Reforço, irmãos, nós não somos contra a filosofia, mas somos contra toda a filosofia que se opõe à palavra de Deus. Mais sobre os estoicos aqui. Criam que tudo era governado pelo destino. O que vai acontecer amanhã já está determinado. Por isso, eles só tinham que dominar suas emoções, né? E viver, porque já estava tudo decretado. Por quem? Por Deus? Por quem? Pela palavra profética? Não, pelo destino. O meu destino é esse. Tudo já está determinado pelo destino. Então não existe um Deus, um Senhor da história. Existe o destino. Uma filosofia um tanto quanto contrária também à palavra do nosso Deus. Valorizavam a razão como guia para a vida. Esses eram os estoicos. A razão, existe a razão humana e existe a razão divina. A razão humana, ela pode emanar dos desejos humanos, da vontade humana. E isto é muito perigoso. Do coração humano, que é enganoso, que é perigoso. Maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força. Isso é perigoso. Já pensou? Agora, esqueça o estoico aqui. Esqueça eles. Você já viu alguém dizer assim, a minha cabeça é meu guia? Já ouviu? Já ouviu alguém? Você pergunta assim, você conhece o filósofo Zeno, 300 anos antes de Cristo, os ensinos deles vão dizer o quê? Que Zeno? E é lá Zeno? Saber quem é Zeno? O Zeno é o mentor dos estoicos. Eles não conhecem o Zeno. Mas dizem os ensinos dizendo. Minha cabeça é meu guia. Eu é que sei. O que a palavra de Deus nos ensina? Quem é o nosso guia? É Jesus. É a palavra. É o Espírito. Não é a nossa razão. A nossa razão é falível. Nós somos guiados, a nossa regra, o que nos guia, o nosso padrão, o nosso modelo, o que aponta para nós direção é a palavra de Deus. Não é a nossa razão. Às vezes nós nem entendemos. A nossa razão nem alcança. Mas o Senhor nos chama a dar um passo de fé. Oh, glória! Por quê? Porque está escrito. Está escrito. Aí, porque está escrito, o Senhor nos chama a dar um passo de fé. Mesmo que a nossa razão não alcançou. Então, a minha cabeça não é o meu guia. A tua cabeça não é o teu guia.
O nosso guia é a palavra de Deus. Aleluia. Oh, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Mas eu já falei demais deles aqui e eu preciso chegar no tópico seguinte. Estes filósofos aqui, irmãos, eles rejeitaram, eles rechaçaram ao Paulo. Eles fizeram oposição com Paulo. Tem um ponto aqui que eu não posso deixar, porque ele também é crucial aqui, que eles também negavam a ressurreição do corpo. Deixa eu só voltar aqui para falar isso. Por quê? Porque o Paulo vai responder depois dessa indagação deles também, no seu discurso. Eles negavam a ressurreição do corpo. Como eu falei aqui, a matéria, tudo era matéria. Quando o corpo morre, a alma também era material para eles. Tudo acabou. Essa doutrina da ressurreição era algo inconcebível para a mente dos gregos. Era algo inconcebível. Por quê? A matéria é má. A essência é má. Quando morre, isto é um ato de... É uma bênção que morre a matéria que é má. Eles concebiam assim que a matéria é má. Aí essa doutrina de que o corpo que para eles era totalmente, essencialmente mal, ressuscitaria, isso era um absurdo, isso era uma loucura, isso era uma bizarrice. Eles não aceitavam, eles não concordavam com isso, porque a matéria é má. Vive a vida, curte a vida, desfruta, morreu, acabou a matéria que é má, que só quer os desejos. Ela morreu. Agora essa doutrina, o corpo vai ressuscitar. Eles entendiam assim, a matéria que é essencialmente má vai voltar. Não gostei dessa doutrina aí. De novo, você pregaria lá, irmão? Não é fácil, né? É ali que Paulo está chegando, eles têm essas crenças. Quando Paulo está na praça pública, ele é abordado por esses filósofos, a Bíblia diz. A gente está estudando esses nomes porque a Bíblia diz, e nós lemos aqui, os filósofos epicureus e os estoicos. Ele é interpelado por eles. E estes começam a rechaçar a Paulo. Chamam Paulo de paroleiro, que é o tagarela. O tagarela. Quem é este paroleiro? Tagarela. O homem de Deus chegando, falando de Cristo e do Evangelho, e o filósofo lá, nariz empinado, né? Todo atravessado nas suas doutrinas e filosofias. Olha para o homem de Deus e diz, é um tagarela, tagarela. É um paroleiro, não sabe o que está falando. Que nova doutrina é essa? Que coisa estranha que ele está falando. Ele é louco, ele é louco. O que fizeram, irmão? Pegaram Paulo e levaram Paulo para o terceiro ambiente. Ele já pregou o evangelho na sinagoga, ele já pregou o evangelho, qual foi o segundo ambiente? A ágora, que era a praça pública, e agora ele vai ser colocado no terceiro ambiente, que é o tópico de número 3 da nossa lição. Qual é o terceiro ambiente? O Areópago. O que é o Areópago? O Areópago, irmãos, ao passo que a ágora era o centro das pequenas causas, onde se debatia as pequenas causas, se fechava negócio, né? Se filosofava. O Areópago era como se fosse o Supremo Tribunal de Atenas. Como é que era? Quantos já viram a arena, uma imagem da arena do Coliseu de Roma? Quem já viu alguma imagem assim? Né? Tem uma noção de como é que era. Só para os irmãos entenderem, o Areópago era exatamente assim. Né? Tinha arquibancadas ao redor, né? Assim, elevadas, arquibancadas, e lá no centro, né, é onde estavam todas as atenções. Eu quero que você imagine Paulo, o missionário, cheio do Espírito Santo, cercado de intelectuais, na cidade mais culta do mundo, falando de Jesus no Areópago. Oh, glória a Deus. Você crê que Deus pode te levar para lugares que você não imagina estar? Deus pode te colocar para lugares que você vai olhar ao seu redor e dizer, como é que eu cheguei aqui? Oh, aleluia! Deus vai te colocar, eu te profetizo isso, Deus vai te colocar em lugares para pregar o evangelho que você nunca imaginou estar. Mas não te intimide lá, porque Deus é na tua vida. Deus te deu uma palavra.
Irmãos, o Paulo aqui, ele não é nenhuma besta. Eu preciso dizer isso. Eu vou crer na palavra. Só que eu sou aquela pessoa que digo que creio, mas eu não busco, eu não estudo, eu não preparo a minha vida. Eu não me preparo para a oportunidade que Deus está falando que vai me dar. Aí é complicado, irmão. Imagine nesta oportunidade, lá no Areópago, arquibancada lotada, juízes intelectuais. Eles não criam em Cristo, não tinha amiguinho, não tinha padrinho. Tinha um monte de gente com a pulga atrás da orelha, desconfiada para saber quem é esse pregador que está falando essa doutrina estranha. O ambiente não era favorável, Manuel. Não tinha uma igreja assim, ó, Senhor, usa o pregador, usa o pregador, usa o pregador. Não, nada disso, irmão. Era um ambiente hostil, o ambiente não estava pronto para receber. O ambiente estava mais pronto para rejeitar. Já pensou se Paulo lá estivesse despreparado para falar do Evangelho, para falar de Jesus, para falar da sua fé? Irmãos, Paulo era um filósofo também. Só que ele não era tinha um filósofo que seguia o Epicuro, tinha um filósofo que seguia o Zeno, mas tinha um filósofo que seguia Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! Bendito seja Deus! Tinha aquele que estava dominado por sabedoria terrena, animal, diabólica, mas tinha um Paulo dominado pela sabedoria que vem do alto. Oh, aleluia, estou sentindo uma graça com isso aqui. É a palavra de Deus, irmão. Vamos ver o discurso de Paulo. O apóstolo Paulo, ele começa o seu discurso, versículo 22 e 23. Quem achou pode ler para mim aí, rapidão. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Oh, aleluia! Quem pode dar glória a Deus aí? O que Paulo está fazendo aqui? Quando ele fala assim, ó, eu vejo. Por que ele fala eu vejo? Porque ele viu. Ele passeou, ele andou, ele viu os altares, ele viu os templos, ele viu tudo. Então ele estava lá andando na cidade de Atenas, aí via templo de... Né? Se esses estudos se confirmarem, 30 mil divindades, inúmeros templos e altares estavam espalhados por Atenas. Paulo viu tudo isso. Então, quando ele diz assim, ó, eu vejo que vocês são pessoas, homens supersticiosos, irmãos, ele não está ofendendo. Esse é o problema ele não está ofendendo eles. Ele está reconhecendo, não dá para dizer elogiando, porque aí eles são pagãos, né, irmãos? Eles são idólatras. Não é um elogio a prática deles. Porque o elogio, ele incentiva a permanência. Então não é um elogio, mas é um reconhecimento. Eu vejo que vocês são supersticiosos. Vocês levam a sério a religião. Vocês respeitam as divindades de vocês. Eles sabem que eles não são servos de Deus. Eles sabem que eles são idólatras, mas eles não chegam dizendo assim, vocês são idólatras, o inferno espera vocês. Não, irmãos. Não. Vocês precisam se converter! Não, irmão. Olha, ele chega assim na sabedoria. Vocês são religiosos. Vocês são dedicados. Eu tenho visto isto. Vocês são, olha, no que vocês acreditam, vocês se empenham. E eu estava passando, varões atenienses, e eu percebi, dentre a vossa devoção às entidades, divindades de vocês, eu percebi que tinha um altar escrito assim, ao Deus desconhecido. Me chamou a atenção. Por que tinha esse altar lá, irmãos? Eles eram tão devotos a divindades, que eles pensavam assim, pode ser que a gente se esqueceu de um Deus. A gente se esqueceu de um. E aí vai ficar ruim para nós. Porque esse Deus esquecido, ele vai vir contra nós, vai fazer mal para a gente. Vai nos perseguir, vai maltratar nossa família, a nossa cidade, o nosso comércio. Então, vamos fazer um altar aí ao Deus desconhecido. Se porventura aparecer aqui, um Deus dizendo assim, eu não tenho o meu altar aí, vocês se esqueceram de mim. Aí vão dizer, não, aqui é o teu, A gente só não te conhecia.
Não estão entendendo como é que eram eles, irmãos? Estão entendendo? Como é que era a mentalidade deles? Aí o Paulo pega aquele ponto de contato estratégico, com muita sabedoria, e ele diz assim, ó, esse altar que está escrito ao Deus desconhecido, que vocês honram, que vocês adoram, que vocês servem sem conhecer, aí ele linka a mensagem com o único Deus verdadeiro. E ele diz, este é o Deus que eu vos anuncio. Meu Deus do céu, que homem que me inspira. Que homem que me inspira. Olha a sabedoria, irmãos. Você vai ali reconhecendo, eu sou mesmo, né? Tá. O ateniense assim, eu sou bem devoto mesmo, tá? O Deus desconhecido, percebeu o altar que eu fiz, tá? Esse é o Deus. Aí ele trabalha, ele examinou, ele pensou, ele montou um plano, ele fez uma estratégia, irmãos. E a lição para nós é, o missionário precisa saber usar de estratégia. Na sinagoga, ele precisou falar do altar? Precisou? Na sinagoga do judeu? Não, porque o judeu é monoteísta. O judeu tem um só Deus. Então ele já foi direto no ponto, pegou Moisés, falou do Messias. Mas para os atenienses que não sabiam nada de Jesus, ele pegou um ponto de contato da cultura deles. Isso é sabedoria, irmãos. O método pode mudar, mas a mensagem, o conteúdo tem que permanecer sendo o mesmo. Aleluia. Você pode usar de estratégia. Eu sou contra, irmãos, e você sempre contra. Você quer dizer assim, não, as almas, a necessidade, ela nos obriga a agir desse jeito. E aí o jeito, você vai ver o jeito do camarada, é um jeito que descumpre o mandamento da palavra de Deus. Que vai contra a palavra de Deus. Ele diz assim, não, tem que se fazer de louco para ganhar o louco. Tá louco mesmo, tá louco, tá muito louco. Mas tá muito louco. E não é a loucura boa, não, da pregação do evangelho. É a loucura que leva para o inferno mesmo. Tá muito louco. Eu tenho que me fazer, eu tenho que até pecar um pouco para ganhar o pecador. Que isso, irmão? Que loucura é essa, irmão? Eu tenho que ir lá no bar beber uma com ele para ganhar o bêbado. Eu tenho que ir lá na prostituta, dar uma conversada, dar uma bitoca nela ali, para ganhar ela para Jesus. Que isso, irmão? Aí eles usam métodos que são contra a palavra de Deus. Então aqui, pega isso aqui, o método, a forma, a estratégia, ela diverge. Cada local, cada ambiente é uma estratégia, é um plano. Não é assim, pastor Manuel? Lá no Figueirinha vai ter uma estratégia, no Arco-Íris vai ter uma estratégia. Aqui deu certo assim, ali vai dar certo de outro jeito. Lá o povo é mais dessa linha aqui, então tem que estar uma estratégia. E vai funcionar, o método vai mudar. A forma vai mudar. O que não pode mudar é o conteúdo que nós anunciamos. A essência do que nós pregamos. O que não pode mudar é a mensagem do evangelho. Aleluia. A gente usa um ponto de contato para fazer uma conexão deles com Deus. Mas termina a mensagem sempre do mesmo jeito. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus nessa manhã, porque a nossa mensagem, ela tem um centro. A nossa pregação, ela tem um centro. O nosso trabalho, ele está centrado em quem? Em Jesus Cristo. E na sua obra na cruz do Calvário. Paulo anunciou, aí depois que ele faz essa conexão, ele anunciou. E o que ele anunciou? Versículos 24 até o versículo de número 28. Ele anunciou, primeiro, que Deus é soberano. Olha, ele fez o gancho, esse que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu vos anuncio. Aí ele apresenta esse Deus. E ele diz em primeiro lugar que ele é soberano. Em segundo lugar ele diz, ele é o Criador. Os filósofos, eu quero que você imagine o filósofo. Diz assim, a matéria, sabe como é que tudo surgiu o universo, irmãos? É um átomo juntou no outro átomo e tal, e daí o mundo. A Paulo diz assim, não. Lá no Areópago, lá no centro filosófico da época, não. Deus é o Criador de todas as coisas. Oh, glória a Deus! Paulo pegou a semente darwinista e colocou a semente criacionista e apresentou Deus Criador. Terceiro, Paulo falou que Deus, ele é o sustentador do universo.
Então essa doutrina aí, ó, que Deus criou, mas se ele existe, ou melhor, Deus criou não, eles não creem nisso. Mas se existe um Deus, ele está lá em Bagdá, lá em Tóquio, bem longe daqui, bem distante, o Paulo está desconstruindo isso. Não, Deus criou e Deus está sustentando toda a sua criação. Oh, glória a Deus. Deus não abandonou a sua criação. Deus não atirou ao relento a sua criação. Deus está sustentando a sua criação. Em quarto lugar, Paulo apresenta o seu Deus, o Deus verdadeiro, como o Senhor da história. O filósofo dizia assim, ó, não, tudo é destino, destino, destino. Vai acontecer conforme o destino. Paulo diz assim, não tem nada de destino. Pega essa conversa do destino e guarda para ti. Eu vou pregar diferente. Existe um Senhor que governa toda a história. Não é o destino, é o Senhor. É o Senhor. Não é o destino, não é o acaso, é o Senhor que comanda, que dirige, que sustenta, que governa. Paulo diz também que este Deus, o verdadeiro, ele tem um propósito com o homem. E ele diz também que esse Deus, ele não está longe. Ele assegura para os atenienses que pensavam no Deus distante. Ele diz assim, ó, ele não está longe de nenhum de nós. Ele não está longe de nenhum de vocês. Então, este Deus tem um plano, tem um propósito com o homem, e este mesmo Deus está perto para fazer a sua obra. Esta foi a mensagem de Paulo. No versículo 29, aí sim, ele fala da idolatria deles, descaradamente. Versículo 29 diz assim, sendo nós, pois, geração de Deus. O que Paulo está fazendo? No 28, ele cita uma poesia grega, ele pega uma fala deles, da academia deles, né, que dizia que nós, a humanidade, somos geração de Deus. Paulo, com muita sabedoria, pega esse gancho e diz assim no 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação do homem. Paulo está dizendo o seguinte, se nós somos geração de Deus, como é que pode Deus ser de ouro? Como é que o ouro gerou o pó? A prata gerou o pó. Como é que pode? Eu imaginei, eu criei uma imagem de ouro, de prata, de pedra, e eu chamei de Deus, e como é que eu posso ser geração disso que eu criei? Se eu criei, eu imaginei, eu fiz, não tem como eu ser geração disso. É o argumento que Paulo está utilizando. E no versículo 30, que é o texto mor, então Paulo dá o veredito final. Isso aqui, irmão, é assim, ó, uma base para o sermão. Se eu pudesse botar um tema aqui, eu diria assim, ó, aprendendo com Paulo a pregar o evangelho. Porque ele refuta, ele pega um ponto de contato para introduzir a mensagem. Aí ele apresenta o Deus verdadeiro. Aí depois ele expõe os pecados dos atenienses, a idolatria deles. E por último ele faz um chamado ao arrependimento. E ele conclui falando do juízo futuro. Vamos lá, versículo 30 diz assim, Paulo, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Eu quero que você imagine esse homem, que alguns falam que era baixinho, careca, narigudo, orelhudo. Tem gente que fala tanta coisa do Paulo, diz que ele tinha um defeito na cara. Olha, imagine um monstro, né? Diz que o homem era feio, né? Diz que o homem era feio. Imagine lá baixinho, gordinho, né? Poladinho, mais enérgico, ousado, corajoso, cheio do Espírito Santo, com a palavra queimando no coração. Lá. Aí ele apresenta o Deus verdadeiro no meio de um contexto de muitos deuses falsos. Ele expõe a idolatria no meio de idólatras. Combate as falsas e vãs filosofias. E aí no versículo 30 ele diz assim, ó, mas ei, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Paulo estava dizendo assim, ó, você escolhe permanecer aí se você quiser.
Até aqui você veio assim, mas Deus está pronto para apagar todo esse passado e escrever para você uma nova história. Oh, aleluia! Deus está pronto para apagar o que você fez, o que você foi, e escrever uma nova história. Ele diz assim, e Deus, pela minha boca, anuncia a todos os homens. E ele fala assim, é agora, é agora. Diga, agora. Diga assim, não é para depois. Diga assim, não é para amanhã. Olha que tremendo isso, irmãos. Nós não pregamos para ter resposta daqui a um ano. Nós temos que pregar para ter resposta agora. Agora. Não é assim, se você não creu hoje, vem amanhã, tem culto também no domingo, depois tem na quarta. Não. Deus anuncia agora. Agora. A todos. Olha a abrangência da mensagem. Em todo lugar, olha a abrangência do espaço geográfico. E olha o que é a mensagem. Deus anuncia que se arrependam. Que se arrependam. Que se arrependam. Qual é a porta de entrada no reino de Deus? É o arrependimento. Arrependimento. Paulo não promete carro, Paulo não promete casa, Paulo não diz assim, Deus vai mudar teu casamento, Deus vai curar o teu filho. Não! Paulo diz, Deus anuncia que se arrependam. Você primeiro tem que se arrepender para depois pensar em desfrutar das bênçãos de Deus. Essa é a mensagem, irmãos, evangelística, missionária. E aí Paulo, versículo 31, preste atenção nisso aqui. Ele diz assim, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. O que Paulo está dizendo? Hoje, agora, Deus está dizendo para você se arrepender. Eu apresentei o Deus verdadeiro, mostrei que o Deus de vocês é falso, e que a prática de vocês é errada, e que Deus está chamando para arrependimento. E mais, esse Deus já marcou na sua agenda um dia para julgar o mundo. Agora é com vocês. Forte ou não? Cada um faz a sua escolha. Eu não quero, eu não vou, eu não gosto, para mim não. Tudo bem, você faz a sua escolha. Mas eu vou pregar a verdade. É isso que Paulo está mostrando aqui. Tudo bem. E justamente, versículos de número 32 e 33, vão nos mostrar a resposta. Que tipo de resposta você acha que vai ter aquele homem que pregou direitinho, que foi sábio, que estava cheio de Deus, que estava inconformado, né? Que queria fazer alguma coisa, que era fiel, que era temente? Que tipo de resultado você acha que vai ter alguém que procede desta maneira? Não, porque onde tem Deus, tudo dá certo. Onde Deus está, se o pregador é de Deus, o povo recebe, o povo vibra, o povo enlouquece, o povo pula, porque se Deus está com ele, o rebuliço acontece. Olha para o texto. Versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Uns diziam assim, ó o pregador, escarneciam dele, zombavam dele. Sabe quando alguém está pregando o evangelho, alguém está rindo, assim, rindo do pregador, do pastor, do obreiro, do irmão, zombando, escarnecendo? Paulo viveu isso em Atenas. Os intelectuais com o nariz empinado olharam para ele e escarneceram dele, zombaram dele. Mas esses aí não foram todos. Não foram todos. Os outros disseram assim, queremos te ouvir outra vez. O que é isso? Curiosidade. É assim, é a mensagem que tocou na mente, iluminou a mente, mas não aqueceu ainda o coração. Eles não querem tomar uma posição. Eles não querem dizer assim, eu aceito esse Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eles estão dizendo assim, achei interessante, achei legal o que ele falou. Fala para nós de novo amanhã, continua falando essas coisas, eu achei legal até a tua fala. Mas eu não vou confessar meus pecados, eu não vou tomar uma posição. O chamado era agora. Eles estão dizendo assim, depois. O chamado era agora. Eles estão dizendo, volta amanhã. Quem sabe amanhã? Eu achei legal, fala mais. Para a gente pensar se vai tomar decisão ou não. Versículo de número 33. E assim Paulo fez o quê? Irmão, isso aqui me cortou o coração.
Uns escarnecendo e zombando, e outros só curiosos. Não se convertem, não mudam de vida, só curiosos. Paulo fez assim, ó. Voltar, é? Falar com vocês de novo, é? Não. E aqui Deus falou ao meu coração, não perca tempo com escarnecedores e não perca tempo com curiosos. Te gaste e te doe com quem quer e quem valoriza. Escarnecedor, se você vai lá querendo, por que está escarnecendo, hein, zombador? Por que? Não, irmão, não. O curioso que não quer, não muda de vida, não se converte, ele só quer, ele acha bonito você pregar. Ele acha legal a forma como você junta os argumentos, se prepara o teu sermão, o teu esboço, eu acho legal. Mas não deixa a sua vida ser transformada por aquela palavra. E você fica tentando com o curioso, o entusiasta, que não se entrega a Deus, nunca. Paulo assim, ó, tchau para vocês, tchau para vocês, tchau para vocês. E alguém vai dizer assim, e assim termina o ministério. Valeu a pena todo o esforço, valeu a pena pregar direitinho, valeu a pena pregar o verdadeiro evangelho, valeu a pena ser correto, valeu a pena ser fiel, valeu a pena estar na direção de Deus. Alguém vai dizer assim, não valeu, porque tudo que ele recebeu foi escárnio, zombaria e a palavra de uns curiosos que só machucaram o seu coração. Alguém vai dizer, não valeu a pena. Mas chega o versículo 34, e o versículo 34 diz assim, todavia, pastor Emanuel, lembra do todavia? Todavia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não valeu o ministério, não adiantou nada do que tu fez aí, nada. Pregou direitinho, o evangelho verdadeiro, mas olha o resultado, as pessoas não receberam, escarneceram, zombaram. Adianta continuar pregando esse evangelho? Adianta continuar fazendo a obra desse jeito? Adianta continuar vivendo no temor do Senhor? Adianta continuar andando dessa forma? Adianta? Não adianta, para com tudo. Saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Sabe o que Deus falou comigo aqui? Não desista, os resultados vão aparecer. Amém. Quem pode dar glória a esse Deus aqui nessa manhã? Se coloque em pé nessa manhã adorando a Jesus Cristo. Receba essa palavra, servo de Deus, missionário, evangelista, que prega o verdadeiro evangelho, não o evangelho falsificado, não o evangelho defraudado, mas o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Não desista! Você vai ser escarnecido, vai ser zombado, mas os resultados irão aparecer. Lembra da grandorobra chora mandaraya.